se a gente não perceber, a vida passa muito rápido e a gente não fez por onde, não viveu exatamente como deveria ter vivido. Acabamos hipnotizados por um meio de comunicação, ou então por um messenger, né? No caso o WhatsApp. Enfim, tudo que a gente puder fazer para ter uma vida como Jesus deixou claro que a gente pode ter, né? Em João 10, que eu falei ontem, né? João 10:10, né? Que ele fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Lá ele coloca o ladrão, né? E isso está na interpretação, né? Do hebraico para o grego, né? E depois para o português, né? O ladrão, né? Vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para trazer vida abundante. Então, essa é a realidade que a gente tem que abraçar e acreditar e ir em frente, dizendo: eu vou ter uma vida abundante, eu vou fazer por onde. E por isso é importante que a gente seja resumido, focado, objetivo, precrustar as coisas sobre saúde, né? Sobre vida melhor. Então, isso é que a Bíblia fala nesse versículo anterior aí que eu citei, né? Que a gente tem que ser não só de palavra, mas de ação também. E isso agrada a Deus. Então, se a gente quer estar de mãos dadas, como fala aí, né? Em João 1:6, né? Com Deus. Se a gente quer estar de mãos dadas com Deus, a gente tem que, sim, ser uma pessoa de ação e ajudar, ser um ajudador, né? Quando eu falo que um triângulo que pode levar uma pessoa a ser uma pessoa bem-sucedida, que não é só o financeiro, né? Ela precisa ter, ser um ajudador, ser um evangelizador, isso é importantíssimo, né? Ou seja, levar as boas novas de Cristo para toda a humanidade, né? A gente tem que ter um compromisso com Deus nesse sentido, de ser um evangelizador, né? E ser um dizimista, no sentido de estar também ajudando, porque o dízimo é você separar uma parte do que você ganha, ou seja, do seu sangue e do seu suor. Olha como isso é sagrado, é importante, né? Você separar 10%, um percentual que você concorde, né, e que esteja dentro das escrituras, né, pede confirmação para Deus, né, e ajudar. Quando a gente está ajudando uma igreja, a gente está ajudando pessoas, porque tem gente que sai das drogas, tem gente que sai da prostituição, tem gente que sai do desânimo da vida, de uma série de tristezas da vida, né, por conta de estar numa igreja com um bom pastor, um bom padre. Ou seja, a igreja ela é importante quando Deus instituiu através da inspiração, porque isso, até onde eu sei, né, é por aí que a Bíblia funciona, né? Pela inspiração de Deus, ela foi escrita. Então, a gente vê algumas indicações de Paulo sobre a importância da igreja, né? Por exemplo, como é que alegrei-me porque estou indo para a casa do Senhor, etc, etc. Né? Então, a igreja é importante e para ela funcionar, ela precisa pagar a luz, pagar o boleto, né? As pessoas precisam comer, as pessoas que estão ajudando ali precisam comer. Então, quando a gente está ajudando uma igreja, a gente está ajudando milhares de pessoas que estão indo lá por socorro. Tem gente que está tão desesperada que está andando assim de cabeça baixa pela rua, vê uma igreja e entra. E lá ele encontra conforto, encontra linimento, né, que é o unguento da alma, né, e tem uma vida melhor e às vezes se transforma, né, o que era só ali vinagre se torna água pura. Então a igreja tem seu papel fundamental. Então essas três colunas que eu falo é você ser uma pessoa ajudadora, dizimista, portanto, né, ser uma pessoa que leva o evangelho. E o terceiro ponto que ninguém considera, que o mundo acha que é só coisa para santo, que já nasceu santo, e não é, gente, não é. A grande verdade é que Jesus, o próprio Jesus falou: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, Jesus veio trazer o modelo dele, o exemplo dele, a chamada estatura de Cristo, né? E o que o mundo faz? O mundo descaracteriza totalmente, totalmente, entendeu? Então, é impressionante como as pessoas não percebem a importância da santidade, né?
E ela engloba tudo que engloba, que eu já falei 1000 vezes, nem vou, né, entrar nessa, né, novamente, né, nessa questão, né, do que é a santidade, como a gente pode chegar nela, né. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil a santidade, porque aí é que está a batalha espiritual. N igrejas, né, principalmente as evangélicas, e já vi católicas também, dissertando temas sobre batalha espiritual. Esse é o título. Tem livros sobre isso. Pesquisem para vocês verem, né? O grande dilema da humanidade é essa batalha espiritual. Ou seja, o inimigo ele tem ferramentas poderosas e entra no nosso pensamento. Ele não lê o nosso pensamento, mas ele coloca caraminholas no nosso pensamento. E isso é terrível, porque as pessoas vivem dando asas para os seus pensamentos, dizendo que é o meu coração, o meu coração está dizendo que eu devo ir por aqui. E a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, olha só, por que o coração é enganoso? Porque o inimigo tem essa estratégia poderosa, essa ferramenta poderosa, esse poder, né, de entrar no nosso pensamento e colocar caraminholas. Por isso que fala que uma cabeça vazia é ferramenta do capeta, né? Então, o que a gente tem que fazer é ser uma pessoa ocupada com coisas produtivas, que eu já falei aqui nesse áudio, né? E, em segundo lugar, não dá asas, não dá as mãos para o diabo, no sentido de ouvir esses pensamentos que a gente sabe que é errado, mas a gente começa a ficar anestesiado por pensamentos errados. Quando a gente vê, a gente está com o pensamento errado. O que são esses pensamentos errados, né? Julgar as pessoas, o julgamento. Hoje eu vi de madrugada um áudio sobre isso, né? Acho que eu vou mandar para vocês aqui, de uma judia. Eu aconselho vocês a estudar essa moça, né? Ela tem um canal e é maravilhoso a gente conhecer sobre a cultura que foi abençoada por Deus de tal forma que Deus esteve entre os judeus. E até hoje, tudo que nós trazemos vem dessa herança judaica, né? A própria Bíblia, as religiões. Deus agiu através dessa tribo como exemplo, né? Assim como Jesus também fez na sua vinda. Então, ela fala sobre isso, que a fofoca, falar mal das pessoas, o pré-julgamento é um pecado terrível. Ele é uma chave gigante que abre uma porta gigante para o diabo entrar na nossa vida. E a gente não sabe por que, que acontece tanta mazela na vida da gente e a gente não entende, porque a gente é uma pessoa boa, sim, confere. A gente é uma pessoa batalhadora, sim, confere. Mas a gente não vê que o que a gente acha que não é nada, na verdade, é algo gigante que está nos atrapalhando. Então é isso, queridos, para não me alongar, né? E que seja um culto esse momento realmente, que vocês possam mandar esse áudio para outras pessoas para que a gente entenda que o nosso maior desafio é essa batalha interna, onde você tem que vencer o seu pensamento. E a chave, já que estamos falando de chave, é você usar armas também, né? Primeiro o escudo, como fala em Efésios 6, né? O escudo, e esse escudo é a fé. Então, quando você diz, eu sou forte e saudável, eu sou corajoso, tudo posso em Cristo que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em Cristo sou mais que vencedor. Gente, isso são setas de fé e que são transformadoras e que a gente tem que usar. A gente tem que usar. Se você não faz isso, você não está se reprogramando, está levando uma cultura que sabe lá de quantas gerações vem na nossa família e que vai continuar se a gente não fizer nada. E o fazer algo é isso, é usar as setas da fé. As setas da fé, o escudo e as setas da fé. E a gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais próxima, uma vida mais feliz, as soluções virão. Se a gente tiver desafios financeiros, as soluções virão. Se a gente tiver desafios de saúde, educação, cultura, relacionamento, carreira, seja o que for, as soluções vêm. Às vezes até um relacionamento errado, né? Eu já tive relacionamentos errados e também nem sei se eu estou no relacionamento certo. Essa que é a verdade. Mas a gente tem que fazer as coisas por amor e Deus na hora certa conserta. Isso é que é verdade. Então, que a gente ore por isso, né? Além das setas, que a gente seja pessoas de oração, no sentido de afirmações, olha, setas de novo. Então, por isso que no meu treinamento sobre desenvolvimento pessoal,
Eu falo sobre o poder da fé e a importância das setas de luz. Essa é a chave. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e que Ele realmente esteja com vocês nessa situação em que eu expus aqui, né? Que às vezes a gente acha que está em comunhão com Deus, mas está em comunhão com as trevas, porque quando a gente está falando mal, está xingando alguém, a humanidade está nessa batalha. Eu também. Entendeu? Às vezes eu me flago aqui xingando alguém, eu pensando errado sobre alguém, eu julgando errado alguém. Isso é um inimigo que, no momento de distração da gente, através das mídias, e isso e aquilo, ou de comer demais, ou isso e aquilo, ou algum pecado, a gente acaba abrindo portas para que esse pensamento venha com mais intensidade, com mais frequência, e é isso que não pode. E como é que você encerra isso? Com as setas de luz. E o que fortalece essas setas, né? Ah, eu quero afiar as minhas setas de luz, né? Oração e jejum. Isso é o que Jesus passou de mais importante para você vencer essa batalha espiritual. Fiquem com Deus, um ótimo dia, e que a gente possa refletir nisso. E que nossos dias possam ser muito melhores, de sorte verdadeira, e não de engodos do inimigo.